2, no ar. Será que algum dia o varejo vai voltar ao que era antes ou com a pandemia ele se transformou de vez? Cara, na verdade, tem 4.000 anos que a gente vende da mesma forma. E nos últimos 20 anos a gente já vem sofrendo uma verdadeira revolução sobre tudo isso que acontecia. A pandemia pode ter acelerado algumas coisas, mas, na verdade, essa mudança já vem acontecendo. Mais ou menos em forma de revolução. As grandes revoluções mundiais parecem breves no calendário, mas elas demoraram muitos anos, né? Algumas duraram 20, 30, outras 10. Então, as revoluções, elas já vêm acontecendo, e isso vem acontecendo no comércio. Essa mudança, eu já vinha notando ela, Bruno e Paulo, quando eu fiz uma viagem em busca para entender o varejo antigo, o mercado antigo, e notei que as mudanças de comportamento das pessoas estavam totalmente alteradas pelo que era antes. Um dos fatores, por exemplo, é que todas as cidades do planeta foram construídas pelo deslocamento das pessoas em busca de qualidade de vida. Sempre foi relacionado qualidade de vida morar perto de onde se compra produtos e serviços, onde se trata o dente, onde se trata a saúde, onde se tem um bom emprego. E hoje, essa qualidade de vida não está mais relacionada a morar perto da onde tem um comércio. Mas isso não mudou por causa da pandemia. Se você observar as pequenas cidades, ou até mesmo a grande São Paulo, ou qualquer outra cidade do planeta, o centro das cidades sofre uma evasão das famílias tradicionais que antes moravam perto da praça, né, ou na praça, e esses migraram para o interior, ou melhor, para as adjacências, para a periferia da cidade, para os condomínios, em busca de uma nova característica de qualidade de vida. Então, o comerciante que ainda espera esse cliente entrar na loja como antes, não adianta mais esperar, porque esse cara não está morando tão pertinho quanto antes para frequentar lojas. Então, a mudança de postura de consumo começou aí, há 20 anos atrás, quando já se notava que para comprar produtos e serviços não precisava mais morar do ladinho deles. E isso vem mudando e se acelerou com a tecnologia. Tá? E agora com a pandemia mais uma vez. Então, essa mudança, ela começa a acontecer fortemente e ainda vai algum tempo, porque a cultura, meninos, a cultura ela é elástica. Você vai ver que quando voltar ao normal, muitas coisas vão voltar como era antes, porém, com boas pitadas do que a gente aprendeu com essa pandemia. Eu penso mais ou menos assim. Mudou sim, mas mudou antes. E mesmo assim, a gente ainda tem um tempo de readequação, porque varejo é vender produtos e serviços como sempre foi, independente se é pelo telefone, pela internet ou pelo balcão, como eu estou aqui. Ô Paulo, nosso convidado de hoje é um palestrante nato, né? Eu fiz uma pergunta simples, o cara já joga um TCC aí sobre o varejo, meu Deus do céu. Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast semanal de comunicação e negócios. Toda semana, eu, Bruno Scartozoni, e o meu sócio, que está aí em cima de mim, Paulo Ferreira, entrevistamos um convidado incrível para falar de temas relacionados a isso. Paulo, quem é o nosso convidado super palestrante de hoje? Nosso convidado de hoje costuma dizer que ele tem um único propósito de vida, que é zelar pelos pequenos negócios no Brasil. Descendente de uma família de comerciantes, ele é empreendedor desde o início da sua vida adulta e acumula mais de 14 negócios em seu currículo. Ele percorre o mundo conhecendo negócios e compartilhando conteúdos e descobertas. Foi eleito 2 vezes melhor profissional de marketing do país e hoje é o mais contratado palestrante de varejo do Brasil. É consultor especialista em varejo,
consumo e varejo de luxo. Com vocês, Fred Rocha. Já está desatualizado, hein? Ah, é? Empreendedor movimenta. Felizmente, olha, tem algum Fred lugar Rocha, que eu tenho que atualizar. a base foi do seu LinkedIn, rapaz. Você precisa atualizar seu LinkedIn. Eu já te vi lá hoje. Eu já sei que você esteve lá hoje. Eu falei, caramba, depois que eu vi esse texto, já tem ele novo. Atualize a gente, então. Conta aí. Na verdade, ganhei 2 prêmios após esses 2 aí, já são 4. E já são 17 negócios. Após esses 14, já chegou 3 novos negócios. Um é um programa de televisão, e nós já estamos hoje em 1.800 municípios através da afiliada Globo. E o outro é o Pede por Perto, que é um aplicativo que eu criei no início da pandemia, vendo a dificuldade dos pequenos negócios serem encontrados. Eu consegui aí ajudar. Nós tivemos aí nos 3 primeiros meses de pandemia mais de 100 mil cliques nos pequenos negócios para chegarem até os WhatsApps, né, do dono do açougue, da dona Maria, que vende o tempero lá no mercado, e negócios que não estavam como digitais. Tá? Que legal. Teve outro aí no caminho também, mas esse foi para frente, não, para variar. Depois a gente conversa desse. Ô Fred, uma das coisas que eu mais me encanto com o seu trabalho é que quando a gente dá uma olhada aí no LinkedIn, no Instagram e tal, os gurus modernos, né, de varejo parecem que só conhecem o marketing digital, né? Só existem aquelas fórmulas de marketing digital ou nada. E você é um cara que ainda estuda, né, o que acontece. Claro, você é um cara antenado, você tem um empreendimento de WhatsApp, que é muito legal e tal, mas você é um cara que ainda se interessa sobre o que acontece atrás do balcão. Para esses gurus novos, parece que o balcão não existe mais, né? Quando, na verdade, as pessoas ainda saem na rua, vão comprar coisas e tal. Como é que você enxerga isso? Cara, a primeira coisa, quem quer ir para empresa grande alguma coisa, ele tem que falar disso mesmo. Ao contrário dos pequenos negócios, as empresas grandes ou ficaram como estavam ou cresceram durante a pandemia. Né? Então, eles adoram falar de digital, mas eu até convido eles a fazer amor digitalmente o resto da vida e quero saber se eles vão se dar bem. Né? A vida é de verdade, é real, é isso aqui. E, cara, ser digital, estar digital, nada mais é do que um reflexo do mundo real, e não o contrário, como muitos são todos os dias. O cara, na hora que você vai ver a vida dele real, é uma bosta, mas no Instagram dele ele anda de lanche. Né? Então, isso acontece e promete o mundo para as pessoas, um mundo que ele nem mesmo andou sobre ele. Não acredito. É sério isso, Fred? Vocês vivem isso toda hora, aí você vê um figura aí. Cara, na hora que eu vi no início da pandemia, todo mundo fazendo live para salvar o planeta, eu falei, puta que pariu, eu preciso olhar para quem não está nesse planeta que esse povo está. Porque a grande maioria das pessoas, quem verdadeiramente caminha o Brasil, como eu já viajei o Brasil do Chuí ao Oiapoque, de Kombi, conversando com as pessoas, e como eu já fiz em outros países também, né? As pessoas são reais. E aí eu preciso contribuir com essas pessoas. Foi quando eu comecei o projeto do Pede por Perto, que era uma maneira de ajudar esses pequenos a serem encontrados. Porque, infelizmente, se nossas listas telefônicas estivessem funcionando ainda, todo mundo não teria tido problema na pandemia de negócio, porque mesmo fechado seria encontrado. Eu entro ali na minha lista telefônica, eu acho o Zé da Laranja e peço laranja para minha casa. Hoje, rapaz, que lembrança curiosa que você trouxe. A lista telefônica Páginas Amarelas, se não me engano, ela foi extinta oficialmente em 2019, não foi isso? Pois é, podia ter aguentado um pouquinho mais, né, a Viatel, para a gente poder, só que ela já não conseguia comercializar mais. Que coisa. Tinha muitas iniciativas já para tentar cadastrar o pequeno,
só que eu achava elas muito complexas e era um modelo voltado para vender alguma coisa para esse cara em algum momento. E aí, simplesmente, eu fiz um Google Forms, um formulário no Google e distribuí pelo WhatsApp. Em 2 dias, nós tínhamos 2.000 empresas cadastradas e em 20 dias a gente tinha uma média de 1.000 empresas sendo cadastradas todos os dias nessa ideia. Mas aí eu não parei por aí. Aí eu fui mais audacioso. Com esse negócio de todo mundo no Instagram, eu notei que o engajamento da rede social ela tinha perdido muita força. Ela parou de crescer. Né? O Bruno deve notar isso, que é um super, para mim, um dos melhores geradores de conteúdo que eu conheço, porque 100% do conteúdo dele é autoral, né? As pessoas não entendem isso. É um monstro. Né? Ele deve ter notado que também parou de acelerar a rede social, porque apareceu um tanto de gente vendendo ajuda, vamos ajudar a construir um planeta novo, né? Um planeta digital, e foi aí que eu fiz o projeto do Fred Analógico. É o Fred ir para a TV aberta e para a rádio para tentar resgatar pessoas que estavam ficando para trás, que não tinham acesso a conteúdo, porque nós não temos, na história da televisão brasileira, o primeiro programa que ensina como fazer alguma coisa relacionada ao negócio. Porque nós temos o pequeno negócio, pequenas empresas, grandes negócios, que é muito bacana, mas são apresentação de casos de sucesso. Não é igual o meu programa que eu viro para o cara e ensino ele a usar o WhatsApp Business. Que eu trago um Bruno Escatozano para falar, usa o storytelling assim, esse assado, que vai ser legal para você. Usa isso, cadastra isso, e claro que a gente vai entrevistar cases também, mas não cases de milhões. Olha, o cara faturou 1 milhão, como se 1 milhão fosse muito dinheiro para uma empresa, né? Eu acho que jornalistas precisavam entender que 1 milhão não é muito dinheiro para um negócio. E que eu mostro aqui no mercado da minha cidade alguns hortifrutis lá dentro que faturam muito mais de 1 milhão por mês. Entendeu? São coisas grandes, mas as pessoas precisam entender que não adianta faturar 1 milhão, entendeu? Se você tem 2 milhões para pagar. E aí eu quis resgatar esse lado analógico aí, e deu certo. O programa de TV aqui surgiu com 4 episódios numa das emissoras da Globo, todo errado, extremamente mal produzido os primeiros 4. Consegui convencer os caras a soltar uma segunda temporada, e hoje já são 22 programas, né, que já foram produzidos e veiculando em quase 2.000 municípios do território nacional. E agora nós expandimos com a rádio, nós estamos com um podcast semanal, que eu já quero entrevistar o Bruno também, e o Minuto Empreender, que são pílulas de minutos que a gente leva para as pequenas rádios aí para dar uma chacoalhada no empreendedor. Ô Fred, deixa eu perguntar uma coisa para você, porque assim, a gente tem algumas coisas aí em comum, e uma delas é o gosto por apoiar o pequeno negócio local. Isso é uma opção que eu faço 100% dentro do que eu possa. Existindo lugares mais perto da minha casa, eu vou comprar neles. Existindo um comerciante menor, eu vou escolher sempre o menor, porque, como você bem lembra, 98% das empresas e dos empregos são criados pelas pequenas empresas. Então, isso é extremamente importante. Agora, na pandemia, por vários momentos, eu busquei alternativas locais e tive bastante dificuldade. Veja, eu estou em São Paulo, mesmo assim, tive bastante dificuldade de localizar alguns dos varejistas que eu costumava comprar, consumir. Quais foram as principais ajudas, as principais dicas que você fez para ajudar esse pessoal a começar a reagir e se estar presente nessa outra realidade? Ô Paulo, uma coisa que eu tenho trabalhado nos últimos anos, após o que eu entendi como é que funciona a cultura humana, a velocidade das mudanças culturais, o que a turma adora chamar de mindset, essa mudança, você tem que mudar seu mindset, entender que toda mudança ela é lenta, e para ela não ser rompida no meio, você precisa acompanhar essa mudança e fazê-la de forma gradativa.
Eu, em 1999, eu era cofundador do que é hoje uma das principais plataformas de e-commerce do Brasil, o JetCommerce. E foi minha monografia na Universidade de Ribeirão Preto, aonde eu apresentei uma loja de pizza online, onde 6 horas da tarde, durante a monografia, os professores entraram na loja online, escolheram o sabor da pizza, borda recheada do sabor deles, pediram a pizza. Claro que eu combinei com o cara entregar mais rápido, que a gente estava fazendo a prova lá, né? A apresentação da monografia, que não usava esse termo chique, que é TCC, né? Que se usam hoje. E a pizza chegou, eles comeram a pizza do sabor que eles queriam e viraram para mim que esse negócio de comprar pela internet não ia dar certo. E de lá para cá eu comecei a entender que até 2004 eu tinha colocado muitas lojas virtuais no ar, mais de 200. Até 2004, depois eu coloquei muito mais também. E notei que todas fecharam. Fechava, abria, fechava, abria, fechava, abria. Todo mundo fechava e abria. Primeiro porque queria ir, porque os outros estavam indo. Ah, fulano que montou, tem que montar também. Mas o grande desafio aí é a gente entender que tem 4.000 anos que a gente monta negócios de tijolos, que a gente atribui valor a empresas que são tangíveis. E, de repente, os novos valores são intangíveis. Então, respondendo sua pergunta, nos últimos 10 anos, eu tenho ajudado as pessoas a acreditar no intangível. Mostrar para ele que não são os tijolos do negócio que faz com que o negócio tenha sucesso. Mostrar para ele que não é só a relação do digital, não, porque o cara investe 1 milhão numa loja física, mas não investe 10 mil numa loja virtual, porque ele não consegue pegar. Então, culturalmente, a gente passa, tá? Muitos que não conseguem ainda hoje com a pandemia investir no digital. Agora eu estou dando uma consultoria aqui, o cara ia montar uma loja de $500 mil e não quer pagar um template de um e-commerce de R$400. Sendo que ele vai ter uma escala muito maior de vendas. Eu estou tendo problema com esse cliente de consultoria. E olha que eu avisei tudo o que ia acontecer. E está acontecendo. Cara, você vai ter que aprender. Às vezes dele tocar o negócio, ele pega a filha dele para cuidar, e tudo fica complicado. E quer que você operacione o negócio. Cara, eu não operaciono. Então, a pessoa, o primeiro fato, antes de você transformar alguém em digital, é ele entender que ele precisa ser digital e se colocar nesse processo cultural de mudança. A mudança, ela é lenta. Eu fico vendo as pessoas fazendo muitas empresas entrar no digital de uma hora para outra, montam um e-commerce de uma hora para outra e, de repente, não vende. Porque não é assim. As grandes empresas elas têm passado por o que eles chamam de processo de transformação digital há muitos anos, errando, acertando, errando, acertando, errando, acertando. De repente, eles tiveram um cenário um pouco mais aplicável e conseguiram contratar profissionais que já eram natos como digitais e conseguiram tocar uma operação digital. Igual, por exemplo, todo mundo está elogiando o Magazine Luiza, elogiando. Cara, eu conheci o Fred Trajano, eu hospedei o primeiro site dele, e-commerce, em 1999. Eu conversei com ele, ele tem minha idade, 45 anos, se eu não me engano. Eu lembro, sentado em Ribeirão Preto, numa reunião, eu quero hospedar com vocês. Isso tem 22, 23 anos. Que os caras acreditam no digital, eles estudam o digital. E agora que eles conseguiram botar a cabecinha para fora. Então, mudança cultural é o que eu invisto. Independente se ele vai usar o WhatsApp, Facebook, qualquer coisa, ele tem que aprender a investir onde não se pega. Isso vale para a gente, tempo e dinheiro, que são os 3 ativos que se investem hoje. Né? Então, penso mais ou menos assim. Fred, quando começou essa história de pandemia, a gente viu várias notícias, né, de empresas que tinham lojas físicas e vendedores, entre aspas, físicos, e aí, de repente, toda essa força de vendas passou a virar a trabalhar pelo WhatsApp, né? Então,
Então, eles viraram vendedores de WhatsApp. Você deve ter acompanhado bastante esse movimento, talvez até em alguns dos seus clientes. Como é que foi isso? Assim? Como é que foi essa transição? Porque deve ser muito maluco, né, para quem tá acostumado a ser vendedor de balcão ou de loja há décadas e, de repente, tem que virar um cara que digita, né, que manda áudio, é outra dinâmica e tal. Como é que você enxerga isso? Fred, tá sem áudio, você ficou mudo aí. A frase mais dita de 2020 e 2021, você está no mudo. Agora finalmente sim. Aconteceu no próprio Story Talks Café. Fred Rocha estava no mudo, agora vai voltar. É porque essas porra aqui não duram a bateria. Fiz um vídeo hoje no IGTV do Instagram. Assista lá, uma dica sobre fone de ouvido, justamente porque é um acessório importantíssimo hoje. Ô, Bruno e Paulo, olha só, eu já falava do poder de transformar cada vendedor em uma filial. Tá? Em transformar essas pessoas em empreendedores dentro do negócio. Esse colaborador é empreendedor. Sabe? Pessoa tomar iniciativa e gerar seus negócios. Se o cliente não está entrando mais na loja, como eu entrava antes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me movimentar para buscar esse cliente. E esse é o ponto mais difícil que o lojista vai passar. Porque vão voltar na cultura. Comércio sempre foi passivo. Raras exceções. Sempre foi passivo. Ele sempre abriu e ficou aqueles vendedores na porta com a mão para trás, esperando alguém para vender. Ou melhor, alguém para comprar na mão deles. Que é diferente. E, de repente, todo mundo some. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir atrás. Então, gerou um estímulo de ativo para o cara se virar. Por isso que eles reclamam tanto. Sempre reclamaram em crises. Né? O Brasil sempre vivenciou crises. Eu acho que a gente tem... a gente é calejado com crise. Mas por que ele reclama? Porque ele gosta quando o mercado está movimentando sozinho. Ele não precisa fazer nada. É cômodo para o ser humano. Você está em modo confortável. Só que o comércio vem mudando. Eu vou contar uma história para vocês que exemplifica muito isso. Eu passei em 2018 15 dias batendo perna em Hong Kong. Hong Kong é o maior centro comercial do planeta. É gente que não acaba mais comprando. Param-se navios americanos de guerra para descerem na ilha para comprar, porque o Hong Kong tem o melhor preço em dólar, entre aspas, de produtos. E eu vi lojas fechadas em ruas que são consideradas as melhores ruas do mundo para se vender um produto. E lojas fechadas. Por que elas estão fechando? Porque não adiantava mais ter vendedor. O consumidor ele passou a se movimentar não mais em torno só do físico. O cara entrava ali na internet, eu quero isso, ele ia atrás. Eu fui numa loja comprar uma mala lá de alumínio. Eu subi num prédio, devia estar dentro da sala, tinha um chinesinho desse tamanhozinho, ó. Ele pulou em cima de uma mala, essa aqui é boa, não quebra, não sei o quê, e pulou em cima da outra. Eu falei, eu quero ver eu pular. Pode pular, eu pulei, levei a mala. Mas ele não tinha um ponto na rua, não. Eu achei ele porque ele era bom no que fazia, no propósito dele. E aí entra para responder sua pergunta. Primeiro veio a passividade dos vendedores, que acabou. Segundo, é o consumidor que não quer mais ser visto como uma nota de dinheiro.
ou como um cartão de crédito. Ele passa a buscar empresas que verdadeiramente estão preocupadas com ele. E aí, fecham-se até mesmo empresas em grandes centros. Independente do digital ou não. Tá? Transforme o seu vendedor numa filial e dê independência para ele, recurso para ele, para que ele gere negócio. Porque da agora para frente, não dá para ficar aquele time de futebol parado, um olhando para o outro, fuxicando, esperando o cliente entrar. Que às vezes, inclusive, você olhava para aquele grupo, né? E eventualmente ficava até sem graça, né? Será que eu vou interromper a conversa deles? Porque a conversa está tão animada, está tão boa, acho que eu não posso atrapalhar. Vontade de pegar um traque, acender e jogar uma bomba no meio. Ô Fred, você falou aqui que já viajou por todo o Brasil, né? E eu sei que você também já fez um projeto parecido de viajar por Portugal. Foi para Portugal? Né? Vendo cases de varejo e tal. O que alguém das grandes cidades pode aprender com esse varejo do interior do Brasil? O que as pequenas vendas, os pequenos negócios têm a ensinar para a gente que está aqui nas grandes cidades? Cara, primeira coisa, quem mora numa pequena cidade é muito mais inteligente que quem mora numa grande. Ele ganha o mesmo tanto, gasta bem menos e perde menos tempo em trânsito. Está com melhor qualidade de vida. Tá? Falo isso porque eu morava em São Paulo e voltei para o interior, estou tendo uma vida muito melhor, a um custo muito melhor. Isso está acontecendo. As pessoas estão entendendo que elas não precisam mais morar em São Paulo ou no grande centro para gerar os negócios que geravam ou para ter o que eles tinham. Tanto que todos os ricos de São Paulo não moram mais em São Paulo, estão na Alphaville, foram para outros lugares, foram para longe. Né, Paulo? Está me provocando que eu montei para Mariporã. Mas é inteligência. Eu vou Obrigado. ficar no meio da... Obrigado. Então, olha só. Comércio em qualquer lugar. No mundo. Comércio nada mais é do que a troca de riquezas. A minha riqueza, o meu trabalho é uma troca de trabalho. Trabalho representa a riqueza. O meu trabalho, eu recebo dinheiro, né? Por causa do meu trabalho. Deixa eu pegar os dinheirinhos aqui. Eu tenho uns dinheirinhos aqui, ó. Eu recebo dinheiro. Esse dinheiro aqui é do tempo... Dá para ver? Mais ou menos, mas dá para ver que é antigo. Dá para ver que é a nota com Juscelino Kubitschek, essa aí, não é? Eu trabalho, recebo o dinheiro que representa o meu trabalho. Eu vou lá e troco no produto do cara, de um serviço que representa o trabalho dele. É isso. Tá? Então, é uma troca. Continua sendo uma troca. Ah, mas não é um escambo. Só que é o seguinte, como eu recebo dinheiro, ao invés de eu trocar com o cara, eu tenho... É muito mais versátil essa representação. E o que acontece? Quando a gente trata de diferenças. No interior, como as pessoas têm mais tempo, o comércio acaba sendo mais confortante. Porém, ele é mais ignorante, ele é menos educado, ele é menos veloz, ele é mais atrasado do que o de um grande centro. Tá? Porém, ele é mais feliz, ele é mais educado, tá? Porque as pessoas não exigem tanto tempo que um negócio num grande centro tem. Agora, quando a gente viaja o Brasil ou viaja o mundo, Portugal, por exemplo, eu fiz de Sagres a Melgaço, de carro, ponta a ponta. Fiz o Brasil do Chuí a Oiapoque, ponta a ponta. Estados Unidos também eu já fiz a costa toda aqui da Califórnia, de Seattle, né? Que está lá no topo, até lá embaixo, até um pouco mais que Los Angeles ali, eu entrei, e fiz também na lateral. Fiz o Oriente Médio também, de carro. Essa história é ótima. Saí do Israel, Jordânia, Cairo, foi uma loucura. 3.000 quilômetros de carro, fui parado 37 vezes por militares, revistaram o carro 17, quase fui preso em 7. Mas foi divertido.
E outros países. Fred, o que a gente aprende com as pessoas? Quanto mais você convive com gente, mais você aprende sobre elas. E a tecnologia, que as pessoas tanto balançam a bandeira por ela, nada mais é do que um meio para facilitar com que os propósitos se escalem ou facilitar a vida, facilitar para que o seu propósito aconteça cada vez mais. É isso que eu acredito. Então, se eu conheço pessoas, estudo pessoas e sei o que as pessoas precisam, eu uso a técnica da empatia há muitos anos, eu começo a utilizar a tecnologia verdadeiramente para ajudar essas pessoas. E aí a tecnologia funciona. Tem muita gente que usa o Instagram só para expor o produto e não vai resolver nada. Tem muita gente que usa a tecnologia do jeito errado e vai piorar as coisas. Então, conhecer pessoas, independente de estar na capital, no interior, ou aqui ou do outro lado do mundo, é tudo mais ou menos parecido. Só muda as culturas locais. Mas todo mundo quer ser bem atendido. Pagar o mínimo possível, tá? E receber um produto que, de preferência, que surpreenda as expectativas, ou, no mínimo, faça o básico bem feito. E quando, né, quando a questão da pandemia melhorar um pouquinho, para onde mais que você quer viajar para decodificar o varejo? China. Dá cafezinho aqui. China. Eu cancelei a viagem para a China um dia antes de sair. Nossa. Eu estava indo lá, podia ter pegado esse Covid logo de cara, ficado livre, não. Devia ter ido. Você vai ver como é que as pessoas vendem morcego em Wuhan? E dava para ir mesmo. Não ia para Wuhan. Ia lá. Mas, cara, eu quero estudar muito o Oriente, acho que eles ensinam muito, tá? Eu gosto muito do Oriente, eu gosto muito de estudar coisas antigas, que eu acho que tudo se repete de alguma forma, tá? E eu quero viajar, voltar a viajar bastante, porque eu não sou um cara, Paulo e Bruno, que sou um amante da leitura. Eu gosto de viver o meu próprio livro. Então, ao invés de eu ler histórias dos outros, eu vou viver a minha história, vou construir minha história. Para isso, eu tenho que me movimentar. Não adianta eu ficar aqui. Se eu estou aqui parado, eu vou ter que ler a história dos outros. Mas eu sempre, desde lá do início, eu gostei de criar meu próprio repertório, viver os meus próprios caminhos. Porque nós sabemos que nós estamos com escassez de criatividade gigantesca, porque todo mundo lê os mesmos livros, assiste as mesmas séries e querem montar as mesmas coisas para todo mundo se fuder igual. Desculpa o palavrão. Sabe que, acho que eu nunca te falei isso, mas eu sempre te uso como exemplo, inclusive. Porque vários amigos e pessoas, enfim, ao meu redor, me perguntam assim, Bruno, eu quero fazer que nem você, né? Quero dar palestra, quero produzir conteúdo, por onde que eu começo, né? E uma das referências que eu dou é justamente você, eu sempre falo para as pessoas te seguirem. Porque eu falo assim, o Fred é um cara que colocou os pés dele num assunto, né, que é varejo e vendas, e aí ele produz conteúdo ele cria projetos para isso, né? Então ele vai viajar o Brasil, vai viajar Portugal, vai viajar não sei onde, tudo isso vira conteúdo. Então, eu não sei se você sabia disso, mas eu sempre te dou como referência. Agora, desse que eu fiz há 7 anos atrás, 8, foi trabalhar numa loja uma semana escondido, antes desse Like a Boss, esses três chegarem aí. E eu fiz isso algumas vezes, fiz um reality show de varejo, o primeiro do mundo. Agora todo mundo está fazendo essa porra, eu quero que eles se lasquem para lá. Mas eu fiz primeiro. Ô Fred, agora você deveria transformar essas viagens num livro, né? Pois é, cara. Eu estou com o meu segundo livro para sair, eu tenho o primeiro, que eu distribuo ele gratuitamente, tem quase 400 páginas, eu falo que é 1 quilo de livro, mas eu só tenho na versão digital hoje. Tem o segundo que está saindo
que é A Escada do Reempreender, onde eu lastreio todo o meu curso. Tá? E agora é uma boa dica, né? O que eu aprendi andando pelo mundo. Pode ser bem legal resgatar todos esses cases malucos que eu vivi por aí para poder trazer aí. O seu primeiro livro é o Manual do Varejista, o Novo Varejista, não é isso? Isso, Manual do Novo Varejista. Perfeito. E o segundo, como é que vai chamar? Já tem título? Na verdade, o nome ele não está pronto. Venda de Verdade, eu acho que ia ser. Uhum. Mas eu não sei se vai ser esse nome, porque eu parei, ele estava pronto, eu tenho um contrato com a editora Gente. Tá. Faltam uns detalhes, mas veio a pandemia, eu voltei para o interior, perdi a tesão do livro. Parei de fazer palestra para poder vender livro, você tem que estar se movimentando. Eu falei, não, o livro deixa para depois, tá? Até porque eu sei que o meu cliente, tá? Meu cliente, que é o pequeno negócio, ele não lê. Não é tanto que o meu livro, primeiro, é todo ilustrado. Por quê? Porque eu sei que ele não é característico estudar. Eu não trabalho com pessoas que fizeram cursos superiores, montaram um negócio. Muitos têm curso superior. Mas eu tenho... quando eu entrei na faculdade de comunicação, meu pai me deu um xerox de um livrinho para ler, e eu falo que ele me ensinou mais do que o curso de comunicação inteiro, que é o livro Adams Óbvio. E a partir daí eu passei a comunicar sempre para as pessoas como se fosse a primeira vez que ela está me vendo, que ela está me ouvindo, que ela está vendo alguma coisa relacionada a um tema. Então eu fiquei muito simplista para levar conteúdo, uma linguagem simples. Então, como eu vi que o meu não lê, olha ele aí, ó. Opa! Inclusive, tenho aqui o livro do Fred, que eu encontrei o Fred no aeroporto, né, aqui de Brasília, um tempo atrás, ele me deu o livro, é verdade. Ele sai por aí distribuindo, muito legal. Isso aí. E aí, por isso que eu estou indo para a rádio agora. Estou muito focado no projeto de rádio, que eu quero impactar quem realmente precisa de ser impactado no momento. Ô Fred, você que viajou o mundo conhecendo varejos em todos os lugares, conta para mim uma coisa. Tem um hábito antigo que é muito mantido, especialmente no Oriente Médio, que é o hábito da barganha, da negociação, de pedir, de discutir o preço, né? Esse hábito ele é bastante diferente no comércio das grandes cidades, né? Como é que isso está morrendo? Isso nunca vai morrer? Qual que é a sua visão disso? Olha só, o preço sempre foi, até então, a principal característica de um produto ou de um serviço na cabeça do vendedor. Tá? Isso é hereditário dos antigos souks, tá? Que, principalmente no Oriente Médio, onde existe essa cultura da barganha, porque até então o vendedor, Paulo, ele não se prestava, aliás, ele não se atentava se aquele produto serviria ou não para o consumidor. Ele quer te vender. É a característica do vendedor de rede. Nossa. É aquele vendedor que ele te oferece uma rede por 300, te vende 3 por R$30, e 2 anos depois você vai achar as 3 redes numa gaveta mofando dentro da sua casa. Porque você compra, porque você apenas atribuiu o valor do preço para você. Não, estou furando o olho do cara. Não, você se lascou, ele te vendeu. Agora, o vendedor de rede, ele tem que te vender a rede, pregar a rede na parede e te balançar. Boa! Então, essa característica de compra mudou. Hoje, qual é o principal valor de um produto ou de um serviço? Preço. Ele continua sendo importante, mas o que aquele produto ou serviço vai fazer pela pessoa é o que é relevante. E isso, cada vez mais, vai se tornar parte dessa nova característica de vender.
Porque essa característica antiga dos vendedores antigos é a nossa herança. A gente vive isso todos os dias. Não pensa que é muito diferente um vendedor de loja, tá? Um vendedor de loja com um vendedor de um souk no Cairo, um mercado de 1000 anos. Eu falo hoje. Claro que no Cairo, no Oriente Médio, países onde tem a religião numa predominância muito grande, manteve-se culturalmente grande parte das atividades que estão relacionadas à sua cultura. Ela mudou-se pouco. Né? Na Ásia, a mesma coisa. Na Ásia, a mesma coisa. Eu me recordo, na Ásia tem uma rua que chama Ladies Market. E pra você ter uma ideia, os camelôs são tão poderosos que eles esmagaram. A rua fechou, eles esmagaram os pontos comerciais a ponto de todos os pontos comerciais serem fechados. E hoje eles guardam suas barracas dentro dos pontos comerciais que se fecharam por causa deles. Sério? Que loucura! É o seguinte, se você não interessa pelo produto, não olha não. Porque se você olhou, fudeu. A tia pira você. Ela vem atrás de você. Você quer pagar quanto? Eles são extremamente agressivos e acham que o preço é a única qualidade do produto. Isso acontece ainda hoje. Você entra dentro da loja, vendedor que você nunca viu na sua vida, o cara vira para você e fala, olha, custa R$20 essa caneca, mas para o senhor é 10. Nunca me viu na vida, eu não pedi desconto. Por quê? Porque ele acredita que a venda, se eu não comprar, é porque está caro. E está caro é quando eu não percebo o valor. E eu só não percebo o valor naquilo que não me tem filosofia. Aí o preço passa a ser relevante. Eu tenho uma frase que eu criei uma vez para brincar com o Ricardo Nunes, que é preço é tudo quando não se oferece nada. Então, basicamente, é essa linha. Nós ainda temos o preço na cabeça dos antigos vendedores como principal característica de um produto e serviço. E esse é o maior erro. A gente precisa mudar essa cultura. Pois é. Me diz uma coisa, você fala muito sobre o varejo de loja e tal, né? Mas a gente tem aqui muitos ouvintes que são ou freelancers, ou profissionais liberais, médicos, designers, advogados, enfim. Que dicas você pode dar para esse pessoal vender os seus próprios serviços? Tá, primeira coisa, não falo só de varejo de loja. Varejo é tudo. Advogado é varejista, médico é varejista, varejo é serviço. Tudo que eu vendo, que alguém vai usar o que eu estou vendendo, que eu não vou revender, inclusive em relações B2B, existe a característica de varejo, que eu estou vendendo para a sua empresa usar. Ela não vai revender. Então, o varejo vem de uma venda pequena, unitária. Em Portugal, como eles são muito bons no português, né, são muito mais óbvios, não é varejo, é retalho. Quer dizer, uma venda picada, que vem do americano também, o retail. Aqui que inventou essa palavra varejo, mas, na verdade, é uma venda, é um telefone para você usar um telefone, ou 2, 3 para sua casa. Mas você não vai pegar no moderno telefone e vai vender para poder ganhar dinheiro. Porque aí eu não estou mais vendendo telefone, eu estou vendendo negócio. A compra do telefone não é pelo telefone, é pela margem que o telefone pode dar para a pessoa como negócio. Então, muita gente, às vezes eu me deparo com algumas indústrias que vendem lingerie, por exemplo, para revendedora, né, a sacoleira vender a lingerie. Eu falo, gente, vocês não vendem lingerie. Quem vende lingerie é a moça lá na frente. Você vende negócio para ela. Vocês precisam ter essa visão que ela não está comprando a lingerie para ela usar, não. Ela tem que aprender a vender lingerie. Eu falo, o seu foco
O seu propósito tem que ter 2 camadas aí para poder atuar. Dar a ferramenta para essa mulher vender cada vez melhor. Então, Bruno, o médico, o advogado, o arquiteto, tá? Eu tenho uma frase que serve para todo mundo, que é a frase que mudou minha vida. A gente só ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros. Então, se tem alguém com problema e você está resolvendo e está ganhando dinheiro, é o caminho. Agora, eu digo muito para os prestadores de serviço, principalmente aqueles que não têm a autoridade reconhecida. O cara tem autoridade, mas ele não é reconhecido pelo público como uma autoridade. Eu chamo de autoridade percebida pelo público. Então, tem um tanto de cara aí que é fera, igual o Fred, ou muito mais do que o Fred, de varejo ou outras coisas, mas o mercado não reconhece, assim como me reconhece. Então, gente, trabalhar conteúdo serve para isso, para fazer com que as pessoas desenvolvam uma crença que você é um especialista. E aí você passa a ter uma autoridade percebida, o que vai tornar mais fácil as pessoas comprarem seu negócio. Então, a dica que eu dou para eles é transforme essa autoridade técnica que vocês têm, que a escola nos ensina, né? Até então, a gente sempre aprendeu ofício nas faculdades e nunca negócios, como a gente tem começado a estudar nos últimos 40 anos. Mas aprendam a fazer com que seu ofício, o que você faz, as pessoas vejam você como um especialista. Não basta saber fazer. Você tem que saber fazer e as pessoas entenderem que você é foda no que você faz. Conteúdo, exatamente. Acho isso muito, muito forte. Adorei essa sua frase, porque é exatamente isso, né? É diferente você ser bom no negócio, você ser visto como bom naquilo, né? São campos completamente diferentes. E aí, assim, tem muita gente, inclusive, que nem é tão boa, mas é vista como... mas que tem autoridade, né? E essa pessoa, no final do dia, ganha mais dinheiro, essa é a verdade. Porque a gente entra num jogo de percepção, né? É o que o Fred estava falando, não é só a pergunta se você sabe, é se os outros sabem que você sabe. É um jogo de percepção, de ser percebido como alguém que, de fato, conhece aquilo que está fazendo, né? Não é só saber. Aí cabe um ponto, Paulo, que é um ponto que vai começar a se construir cada vez mais, que é a legitimidade dessa autoridade percebida. Ah, sim. Né? Porque tem uma hora que você vai prestar serviço e alguém vai descobrir se pode te indicar ou não, né? A venda só acontece quando o cliente volta. Exato. Agora, nesse sentido, eu acho que a marca pessoal é uma coisa também cada vez mais importante, né? Antigamente, se você pensar numa loja que tinham, sei lá, 5 vendedores, pouco importava o nome deles, quem eles eram, etc. Agora, ou importava menos, né? Agora, com esses 5 vendedores tendo que sair nas redes sociais para conseguir clientes, aí o jogo muda, né? Porque a personalidade deles passa a fazer diferença. Ô Bruno, o que é uma marca pessoal? Olha só, vamos fazer uma reflexão com as pessoas aqui. Todo mundo tem um nome. E eu brinco muito com o nome da minha mãe, né? Minha mãe tem um nome engraçado, chama Edertrudes. Tá? Mas a Edertrudes construiu uma marca na sua vida, na sua história, que quem a conhece não estranha mais o nome dela. Porque as atribuições de marca sobre ela é muito maior do que o nome dela. Então, primeiro ponto, as pessoas não confundam o seu logotipo lindo com uma marca. Muita gente acha que o logotipo é a marca. Não, o logotipo representa a sua marca e vai representar quando ele for reconhecido. Segundo ponto, eu brinco muito, né? As marcas, até falo em relação ao nome da mamãe, né? Eu peço um dono de uma picape Mitsubishi para escrever o nome da picape. Ele não vai escrever nunca aquele nome. Então,
a gente não pode confundir o nome com uma marca. Muita gente pede para fazer um logotipo e acha que aquilo é uma marca. A marca nada mais é do que você constrói na sua história. Então, tem 10 anos que o Fred está aqui, gerando conteúdo, batalhando, viajando, criando conteúdo próprio, excepções verdadeiras, vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. Chega uma hora, as pessoas começam a perceber aquilo e vai desenvolvendo. E aí a gente traz um comparativo sobre autoridade percebida e não percebida, porque às vezes o cara faz uma faculdade, fica fera em propaganda, pô, o cara estudou, legal, fez uma universidade, vem outro menino, estuda como vender a propaganda, ao invés de só aprender a fazer propaganda para os outros, ele aprende a vender para ele, e é o que acontece. O médico estudou o tempo inteiro como ser médico, ele não aprendeu a vender como ser médico. Aí vem outro cara que levou a faculdade meio na barrigada, mas foi lá e estudou como é que vende para ser médico. Putz, o cara bombou, tem 1 milhão de seguidores. Eu falo, meninos, se eu tivesse 1,85 m, cabelo, barriga sarada, eu tinha 2 milhões de seguidores. E contasse entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Mas eu, como gosto de criar meu próprio conteúdo, de vez em quando eu posto uma frase de outra pessoa para testar, aí vai lá, dá aquele engajamento bacana, mas eu continuo na minha linha, não vou mudar ela. Eu não estou atrás de seguidor por ter curtida só para ter, não. Eu estou atrás de pessoas que buscam um conteúdo diferente. Entendeu? Então, Você acha que gente bonita vende mais? Puta que pariu, muito mais. Caraca, bicho. Você sabe que você pode ser cancelado aí por essa frase aí. Não estou falando mentira, não. Vou me cancelar. Mas é. E quem está falando é o cara feio. Não, mas existem sim essas características. Olha! Segue as pessoas que têm mais seguidores, como é que são, ou o que são. Ou eles falam mal de alguém, são polêmicos para poder gerar engajamento, ou são bonitos. Tá cheio de influenciadoras lindas, maravilhosas. Minha filha, por exemplo, fica dançando, tirando foto, porque a linda tem quase 300 mil seguidores no TikTok. Vocês estão entendendo? A linha é um caminho. E eu não estou criticando isso que é certo ou que é errado. Estou falando que tem melhores benefícios, sim. Você acha que uma loja bonita não vende melhor do que uma loja feia? Claro, não, claro que vende. Mas eu acho que tem uma coisa que nos últimos tempos está ganhando muito destaque e ficando mais clara, né? Que é a diferença entre número de seguidor e eficácia de mensagem. Porque isso não é sinônimo. Não é sinônimo. Tem gente que tem muito seguidor e consegue converter aquilo em influência realmente. E tem gente que tem muito seguidor, mas não consegue mover nada, não consegue vender sem camisetas. Não é verdade? Essa história da camiseta aí, ela já vem há tempos aí. É um ótimo tempo. Pois é, porque para o volume de seguidores que a pessoa tinha, nem me lembro o nome dela, mas para o volume de seguidores que ela tinha, vender sem camisetas tinha que ser uma piada, porque era um percentual ridículo de pequeno. E não aconteceu. Então, assim, uma coisa é volume, outra coisa é eficácia, não é? E eficácia, Paulo, está muito relacionado. Eu falo muito para as pessoas. Fred, eu montei meu Instagram, estou botando meus produtos lá. Primeiro, a rede é social, ela não é uma rede comercial. Segundo ponto, quando eu vendo uma camiseta, o que essa camiseta faz pelas pessoas? Pô, essa camiseta tem um preço bacana, tem alguma coisa. O que aquele produto faz pelas pessoas? Se coloca no lugar das pessoas antes de postar. Putz, eu vou botar essa camiseta aqui para vender, mas é uma camiseta que tem um preço que todo mundo tem e não tem diferencial nenhum só porque eu estou falando que é uma camiseta. Não, aí eu vou lá e crio uma frase, coloco na camiseta, e muitos vão ver, putz, essa camiseta me representa. Pronto. Ela passou a ser um outdoor, né? Para a pessoa colocar. Eu sempre usei as camisetas. Aliás, eu não me esqueço da época quando eu era criticado por ser um palestrante que usava camiseta para dar palestra.
e camiseta estampada. Entendeu? Que eu estampava as minhas próprias frases. Aí depois eu via quem me criticando usando também. Falei, é assim que é bom. Eu tenho uma história muito legal disso. Eu fui funcionário, fui gerente da Companhia de Linhas Aéreas em 1997, 1998. E eu queria adesivar o avião. Cara, vou fazer uma propaganda no avião, vou adesivar esse avião. Me mandaram embora. Agora todo avião é adesivado. Eu falo que ser inovador demais, a gente só dança. Porque tem momentos em que o interlocutor ou as pessoas em volta não está pronto, né? Para perceber aquela inovação. Exato. Por isso que eu falo com as pessoas, cuidado com essa inovação. Primeiro, façam uma percepção se a inovação verdadeiramente facilita o que você está propondo para as pessoas. Eu digo que a inovação é um facilitador para que o propósito aconteça. Se ela está facilitando, elas vão adequar rapidamente a sua inovação. Se ela é simplesmente algo diferente e revolucionária, você vai ter dificuldade. Vai demorar tempos para o mercado absorver. E eu tenho vários exemplos disso. Vários. Meus pessoais. Ô, Fred, nessa sua andança, qual foi a venda mais difícil que você já fez? Cara, nunca parei para pensar nisso. Aquela venda que parecia impossível. Bacana. Olha só. Eu fui gerente de marketing muitos anos e a minha agência de propaganda, inclusive, atendia um estaleiro chamado Ventura, uma fábrica de lanchas. E na época, isso em 2006, 2008, eu não me recordo, eles lançaram um barco de 26 pés e meio, que era um barco com a percepção de valor muito grande para o estaleiro, porque ele vendia barco de 21, 22, no máximo 23. E o barco, ele não cresce só proporcionalmente no tamanho. Quando ele vai crescendo, ele cresce para baixo, porque aí ele era um barco com uma cabine, banheiro. E eu estava lá montando o stand, porque eu tinha que entregar, porque eu era agência de comunicação, mas eu acompanhava o evento, porque o marketing era terceirizado. Eu sei que no primeiro dia ninguém tinha vendido um barco desse, eu sentei com um cara lá, começamos a conversar, isso na proa do barco, em cima do solário. E antes de sair, Fred, estou indo ali, você segura um pouquinho, quero tomar uma cerveja com você, vou só na minha esposa pegar o talão de cheque, eu vou ficar com o barco. 210 mil reais na época, isso há quantos anos atrás? Há uns 15 anos atrás. É isso mesmo? 2018? É mais ou menos isso aí. Foi uma venda, aliás, eu não vendi, eu fui comprado. Né? Eu gosto muito disso. Quando a gente não vende, a gente é comprado. É porque a gente não precisou usar da lábia. A gente conseguiu passar credibilidade em todos os outros fatores de comunicação, de conversa, de tudo. E a venda é consequência. Olha, muito, muito legal. Deixa eu entrar um pouco na minha área aqui. Nas suas andanças, você acha que uma loja ou uma empresa, ou seja lá o que for, com história, consegue vender melhor? Consegue vender por um preço melhor? Você acha que uma história agrega valor? Cara, a história não é que ela agrega valor. Ela desenvolve a percepção de valor. Tá? Ela desenvolve na pessoa, porque o valor já está ali. Ela desenvolve na pessoa algo que talvez de forma seca, é igual um dia lancha, porque eu fiquei conversando, contando histórias sobre o barco, sobre o estaleiro, sobre o Fred. E aquilo vai desenvolvendo o quê? Valor. Você começa a desprender aquele produto do preço, principalmente quando a história está correlacionada a contribuir com a vida de quem está ouvindo. Ou seja, através do produto que você está vendendo, ou seja, através do serviço,
ou seja, simplesmente por uma história que vai contribuir com a vida dele. Então, a história, ela desenvolve uma percepção, deixa a pessoa um pouco mais sensível a quebrar essa característica de preço. Tá? A história sensibiliza tudo. Aliás, eu tenho um livro de história aqui, deixa eu te contar. Você gosta de coisa bacana, deixa eu pegar aqui. Tem 2 livros que eu vou mostrar para vocês aqui. Opa! Eu gosto muito de livro. Deixa eu virar aqui. Eu gosto muito de livro que foram feitos para ser lidos e não para serem vendidos. E aqui eu tenho aqui, volume 3. Deixa eu botar aqui para você ler. História Econômica, volume 3. Esse foi escrito, o volume 3, vamos pegar o volume 3, foi escrito... Ele fala da Idade Média, ele é de 1907. Ou seja, é um livro que conta a história mundial antes das 2 grandes guerras. É uma percepção tão interessante que eu posso pegar aqui. A Idade Média é chata. Deixa eu pegar o outro. A Idade Média... Opa, a venda aqui, você mexe no trem, cai tudo. Vamos ver se o 1 não está aqui. Falando sobre a história. Se o transporte de seda era feito por água, isso eu comprei em Portugal, tá? Por isso que... E que por isso os chineses, com o Z, tá? Não é com S, não. Levavam por mar até o Ceilão. Os povos que vinham negociar faziam-se depois dos seus navios para o Golfo Pérsico. Não sei se vocês sabem, o Golfo Pérsico ali é onde nasceu os fenícios, os grandes vendedores, né? E aqui fala do caminho de Constantinopla, como é que era feito essas linhas de comércio pelo caminho da Constantinopla. Além desse livro aqui, eu tenho um aqui, ó, de 1614. Nossa! Dicionário Prático de Comércio. Você tem até fluxo de caixa naquela época. E pode falar qual que é a diferença para hoje? Nenhuma. Conciliação. Ação ou efeito de consolidar, de pôr de acordo pessoas que estão em divergência. Aqui é um dicionário do comércio. O que é compra? Calcionado, calções e empregados. Então, é bem interessante, eu falo com as pessoas, a coisa só se redesenha. Enquanto o povo fica estudando ferramenta, a gente estuda gente. Porque ferramenta a gente acha quem sabe usar, né? Ô, Fred, de um certo modo, a gente estava falando agora há pouco de autoridade e autoridade percebida, e o que você está dizendo aqui também é que a história é um modo de fazer, de criar a percepção justamente do valor que já está lá, ou seja, valor e valor percebido. É isso aí. Muito bom. Muita gente que está aí assistindo já estudou aqui, ó. Ô, Paulo, esse é do seu tempo, hein? Brunão, ó. Olha, esse não é do tempo do Bruno, não. Talvez seja do meu. Não é do meu tempo. Tô velho, mas nem tanto. O Fred, para quem está escutando a gente no podcast, o Fred mostrou um livrinho, um livreto, na verdade, bem pequenininho, com a tabuada, com uma ilustraçãozinha típica dos anos 50, mais ou menos, 50, 60. Muito, muito bonito. Muito bom. Sabe que com esse negócio de história, eu sempre dou um exemplo em aula. Tinha um restaurante que ficava ali do lado da casa da minha mãe em São Paulo, e esse restaurante era do Sérgio Arno, né, que era um cara da família Arno. E a história dele é que ele trabalhava na família Arno, ele era um herdeiro da empresa, e um dia ele se encheu o saco daquilo tudo, pegou a participação dele, vendeu para a própria família, e aí com esse dinheiro que ele ganhou dessa venda, ele foi para a Itália, passou um tempo lá, enfim, fazendo cursos de culinária.
quando ele volta para São Paulo, ele começa a abrir os restaurantes dele de culinária italiana. E o que eu sempre falo é o seguinte, quando você vai comer lá sabendo dessa história, e é uma história relativamente difundida, é claro que essa história altera a sua percepção sobre a massa que você está comendo lá, né? Porque é uma história que transmite uma série de valores, por exemplo, paixão, né? Porra, quem abre mão de uma vida ganha, né, entre aspas, vende a participação para a família e vai se aventurar numa coisa completamente nova. Você precisa gostar muito daquilo para fazer isso, né? E aí é claro que isso interfere na percepção, né? Interfere positivamente. É claro que isso constrói uma nova percepção da massa para você. Porque o que você come, né, num restaurante não é só os ingredientes, não são só os átomos, né? Você come a história do restaurante, você come o ambiente, você come o serviço, você come uma série de coisas que para o seu paladar deixam aquela comida melhor ou pior, não é isso? Cara, sem dúvida. Aqui, à venda, vocês estão aqui, né, compartilhando comigo, que é o cenário do meu programa, que é o escritório. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, já que a gente está falando de histórias, né? A gente está falando de histórias aqui, da importância das histórias. Tá aqui a Iesca aqui, está trabalhando, ó. Aqui, Opa! cheio de informação, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui atrás, ó. Quando a gente fala de história, o vovô Laudelino, esse aqui, que na foto ele está com a balança no fundo, era dono de uma venda aqui logo na esquina. E com essa venda, ele construiu esse prédio que eu estou hoje, aqui com a minha venda, e o meu outro avô, o Miguel, um grande empreendedor. E dentro da história, eu tenho aqui a placa da Padre Champagnat, que é a rua da venda do vovô Lau. E ali, Padre Augusto, do outro lado, né, tá aqui, ó, esse trem ao contrário, é onde o meu avô, né, o meu avô Miguel, empreendeu vários negócios. E aí, você me pergunta, Fred, mas o que tem isso a ver com a vendinha? É porque a vendinha ela é um lugar de verdade. Eu criei ela porque ela tem uma história por trás. A minha história vem de uma vendinha. Esse prédio foi construído com meu pai de uma vendinha. Aqui tudo funciona. A geladeira funciona. Essa balança aqui foi da venda do avô da minha namorada. Está aqui, é uma peça. Então, a gente começa a contar a história das peças. Esse som que está aqui, que eu estou gravando o meu podcast, começando o projeto, esse som, quando eu tinha uma idade pequena, eu tinha 14, 15 anos, eu editava, usava esse som. Ele é de verdade, ele tem história. Então, tudo aqui na venda tem história. Tá? Então, tudo aqui que a gente coloca, a gente tem algo para contar também. E eu tenho recebido peças de outras pessoas que a gente vai etiquetar, contando a história daquelas peças. Aliás, tem um programa que eu visitei, Bruno, eu vou te mandar, o cara saiu até no programa, que ele tem a loja que não vende. A venda que não vende. Eu fiz uma visita, fica em Codesburgo, e você pergunta a ele por que ele não vende. Ele, Fred, porque se eu vender, a história vai embora. E cada peça, ele tem um rádio mesmo, igual esse meu aqui, ó. Igual esse rádio meu, ele tem uns 10 desse. Aí ele me conta, Fred, eu não posso vender porque cada rádio tem uma história diferente. Eu sei a história desse aqui, ele me contava a história do rádio. Eu te mando depois esse vídeo. Seu Brasinha é um cara incrível que começou a acumular objetos antigos, né? E criou uma loja que não vende nada, pelo contrário, ele pode até trocar com você, mas é porque ele coleciona histórias através desses objetos. E aí, você passa o dia com um cara desse, você imagina que MBA que é. Pô, que sensacional. Vou te cobrar esse vídeo, hein? Sensacional. Bacana, bacana mesmo. Bastante. Foi da primeira temporada. Aliás, essa semana eu devo passar no Seu Brasinha de novo. Ah, legal. Aliás, olha só, quando você mostrou aqui aqui não, né? Aí os quadros dos seus avós e tal, e contou essas histórias todas, eles falaram assim, tá, mas aí as pessoas perguntam, né? O que isso tem a ver?
Cara, você é uma autoridade em varejo, né? Quando você conta a história dos seus antepassados, pô, isso te dá ainda mais autoridade, porque você não é um cara que veio do nada, né? Você já tem todo um histórico familiar ligado a isso e tal. E é engraçado como muitas pessoas não percebem, né? Muitas pessoas têm ativos incríveis de histórias e não percebem que isso tem um valor, né? Isso acontece com alguns dos meus clientes, por exemplo. Às vezes eu falo assim, nossa, mas sua história é incrível, por que ela não está no site? Ou por que você não faz um vídeo? Por que você não conta? A pessoa fala, mas quem vai querer saber disso? Né? Eu acho que a questão não é quem vai querer saber, talvez ninguém queira saber, mas quando a pessoa fica sabendo, né, isso altera a percepção, é esse o ponto. E o Paulo me passou agora um insight incrível, que eu nunca tinha pensado. Quando eu fiz a minha viagem pelo Brasil, a ideia era transformar em um livro, tá? Mas, devido a alguns problemas com o palestrante que foi comigo, a gente preferiu não ter o livro. Mas o Paulo falou, Fred, por que você não pega essas viagens e transforma no livro? Eu pensava só na viagem pelo Brasil, do Chuí ao Iapoque. Foi muito divertida, porque eu fiz de Kombi, né? Foi 60 dias de estrada, dormindo em posto de combustível. Foi uma história muito bacana, isso tem o quê? 5 anos. Mas agora eu vou começar, porque eu tenho muito conteúdo pronto, que eu estou transformando em programa, em podcast, em rádio, que eu posso pegar esses podcasts, tá? E que eu já coloquei, tá no terceiro episódio de podcast, já o nosso. Eu falo coisas aleatórias. Às vezes entrevisto alguém, às vezes faço eu mesmo, toco a porra toda e vou contar uma história, um jeito diferente de fazer. Mas o Paulo foi bem bacana. Ele me dá essa dica aí. Eu vou começar a brilhar isso mais aqui dentro da cabeça, porque os caminhos do Fred podem ser interessantes para o caminho de muita gente. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Por falar em palestra, né? Acho que tinha uma época aí que você me contou que você estava dando uma palestra mais de uma palestra por semana, né? 2 por semana, 3 por semana, sei lá, era uma conta absurda, assim, né? No mês de novembro de 2019, foram 26. Uau! Uau! Você sente falta dos palcos? Sinto, que é onde tem energia. Isso aqui é uma aula. Palco tem energia. Sim, sim. Palco... Falar em público é diferente. Cara, arrepiei. Deu um palco, as pessoas te conhecem de verdade. As pessoas falam assim, eu acabo uma palestra, caramba, seu propósito é mágico. Você passa para a gente ser apaixonado pelo que você faz. É por isso que eu falo que o presencial nunca vai acabar. É o que funciona nas religiões também, aquela troca de energia, aquelas pessoas, entendeu? Tudo isso é importante. Agora, imagina, quem não acredita em energia, né? Porque, caramba, você está ali, tem um tanto de gente ali funcionando, pensando, que não está ligado na tomada. Eu brinco que cada pessoa é uma usina nuclear, né? A gente mesmo se realimenta, a gente tem aquele aparelhinho que tem no carro do De Volta para o Futuro, que pega alimentos biodegradáveis, né? Alimentos, põe aqui dentro, a gente transforma isso em energia, sem estar ligado na tomada. Porra, que maneira que é isso! Então, tem uma energia absurda, loucura isso. Mas é verdade, Fred. E eu vou falar aí do ponto de vista de uma pessoa, eu sou muito bem adaptado ao modelo online, eu trabalho online há muitos anos, muito antes de 2020, mas mesmo assim faz falta o palco, faz falta a audiência real, faz falta as pessoas e o quanto. Claro, sem dúvida. Né? Inclusive porque existe um prazer diferente que acontece ali, né? Nessa troca. Então, não há dúvida, claro. Um exemplo mais prático e mágico disso tudo
Tá? As pessoas, às vezes, acham que as coisas vão substituir as outras, né? Eu acho que a gente pegar um paralelo antigo que a gente convive há muito tempo e colocar. Assiste uma peça de teatro na televisão e assiste pessoalmente. Belo exemplo, claro. Não funciona. É diferente. Cara, teve peça de eu passar mal de rir de eu assistir na TV e nada. Entendeu? Então, é diferente. Uhum. E vai cada vez mais ter digital e cada vez mais presencial. Agora eu quero saber quando é que você vai fazer o nosso curso. Para quem não sabe, o Fred foi uma das primeiras pessoas a comprar ingresso para o nosso curso. Isso na primeira edição, final de 2017. E ele nunca apareceu, ele está com crédito vitalício até hoje. Tá. Não, e eu fiquei, cara, como é que eu peço de volta para os caras o dinheiro? Os caras começando o negócio, precisando daquela grana para viajar, para estar lá. Eu falei, não, depois eu faço. Depois eu faço esse negócio. Já que eu não assisti, pelo menos investidor fui. Sim, e está com crédito vitalício, Fred. O curso que você levantar o dedo, você está inscrito. Uma hora eu vou assistir. Vai ser muito gostoso. Que bom, vai ser gostoso. Tá com os amigos. Muito bom, muito bom. E você está morando, você falou que você mudou de volta para o interior, você está morando em qual cidade agora? Eu estou em Montes Claros, no norte de Minas. Terra do Piqui. E aí? Terra do quê? Do Pequi? Pequi. Goiás, mas isso é Minas ou é Goiás? Como assim? Minas. O Piqui aqui é 2, 3 vezes maior que o de Goiás. É mesmo, é? Montes Claros vive do Piqui, é um dos maiores produtores de Piqui. A região aqui do mundo. É uns piquizão, rapaz, mas é bom. Que coisa. Eu voltei para cá e tudo isso aconteceu daqui, desse estúdio aqui no interior. A gente está crescendo o Brasil com o programa. Na hora que voltar a rotina, felizmente, Montes Claros é uma cidade de 500 mil de habitantes, com 5, 6 voos diários. Então, olha, não é um fim de mundo, não. Bacana. Isso aí é uma coisa que nos... Oi? Aqui tem muita coisa legal. Não, e assim, isso é uma coisa que nos últimos anos, eu espero que a gente consiga manter isso, né? Nos últimos anos, uma série de cidades receberam aeroportos e voos mais regulares, que é uma coisa que é mais simples, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, isso existe, países grandes, né, que têm uma rede suficiente ali para se fazer isso. E o Brasil sofreu com a falta disso por um tempo, espero que consiga manter, né, esses voos regionais. Isso é muito importante. O problema é operar no Brasil o avião, né? O litro da gasolina é 10, 12 reais. Apesar que os aviões de grande porte, eles voam com querosene, mas é muito cara a gasolina de aviação, né? O combustível de aviação. As operações são muito caras. Teve uma época que o Brasil subsidiava esses voos para gerar progresso, né? Eu acho importante, sim. Mas os aviões, logo, eu acho que isso não tem volta, não. O país está crescendo, está cada vez melhor, apesar que todo mundo só enxerga que está ruim. Eu acho que a gente tem evoluído, sim, politicamente, economicamente. Eu brinco muito que as pessoas antes só sabiam discutir futebol, agora já sabem discutir política, já sabem que existe um tal de Supremo. Então, vamos que vamos. Eu só acho que não precisa de votar em nenhum dos dois que o povo está falando, né? A gente podia ter o Bruno aí para ser candidato. Eu adoro quando o Bruno dá uma ferpada para qualquer um dos dois lados aí. E eu escrevi um áudio. Eu fiz um áudio que eu acho que é legal até para os seus textos. Eu queria que as pessoas parassem de torcer para políticos como se torce para times de futebol. Porque o time de futebol, quando está roubando, a gente está torcendo. O time de futebol, quando ganha roubando, a gente está torcendo. Quando está na segunda divisão, a gente está torcendo. Mas político, não. O cara fez errado, tem que se lascar. Então, gente, político não é time de futebol. Pode continuar torcendo para essa merda desse time seu. Mas troca de político e pega um bom. A qualidade é importante aí, né?
O cara pode ser fanático pelo time, tá tudo bem, tá tudo legal, mas na política é bem mais sério. Você vai, gente, tá na segunda divisão, tô torcendo, não tem problema. Vai lá, se lasca com o time. Mas não vamos fazer isso com o político, não. Não Sabe tem que você é a segunda pessoa esse ano que falou que eu deveria me candidatar a alguma coisa, né? Mas eu tô fora disso agora. Não, é zoeira. Agora eu tô fora. Posso assessorar candidatos bons. Aí pode ser. Eu também estou à disposição para trabalhar pela política, mas pela política boa, entendeu? E eu acho que tudo é política. O pessoal fala, eu não me intrometo na política. Pois eu sou político também. Mas eu sou político dentro da minha área. Eu brinco muito que eu ajudo muito mais do que muitas federações que tem aí. Eu sozinho ajudo o comércio. Né? Eu tenho poder de associação, porque meu propósito é muito grande. Fred, se tudo é política e tudo é varejo, político é varejo também? O prefeito, para ganhar um voto, ele vai ter que ajudar as pessoas. A gente só ganha o voto resolvendo o problema dos outros. Se ele não resolver, ele não vai ganhar. É um one-to-one, né? Ele faz pelas pessoas, ninguém vai revender o que o político fez. Se você fizer um paralelo, é assim. É uma correlação de consumo, sim. Pois é. Não tem garantia nem devolução, esse é o problema, né? Mais um aí fudeu. Mas agora tem o tal do impeachment, né? Os impeachments. Estão lascados, viu? Olha para um lado, olha para o outro, olha para baixo, olha para cima. Vamos lá, seguimos com saúde. Cara, você falou que você vê o Brasil crescendo, evoluindo e tal. E assim, desde o início da pandemia, você está em contato com milhares de vendedores, né, de empresas e tal, até por causa da sua empreitada aí do aplicativo. Como é que você sente como é que está o ânimo, né, do brasileiro empreendedor nesse momento? Tá difícil, cara. Tá difícil o ânimo, porque primeiro, antes da própria pandemia, a gente tem uma área de negócio muito sensível. Eu falo pequeno negócio, eu não falo dos grandes, não. Que aí fica um comprando o outro e deixa impressionante como é que a distribuição de renda nos negócios fica bem nos grandões mesmo. Mas eu te diria que está difícil, porque eles são muito sensíveis financeiramente. O cara fica fechado um mês, ele não tem capital para pagar, ele não tem caixa. E, igual eu te falei, empresa grande não parou de operar. Eu fiz uma pesquisa no LinkedIn, todo mundo faturando, todo mundo crescendo. E os pequenos não. E aí aparecem os marketplaces, que é mais um intermediário sobre algo que eu venho criticando muito, porque as nossas margens de precificação não possibilitam a existência desse intermediário, seja o Mercado Livre, o Magazine Luiza ou até mesmo o iFood. O iFood é um ótimo negócio para o médio, sabe? Mas para o pequeno é muito difícil. Ele vai ter que reaprender a colocar preço, e muitos vão fechar, assim como muitos vão colocar seu e-commerce lá no Magazine Luiza, achando que, putz, vou vender online, e de repente, num mês o cara dá comissão de graça para ele, no outro ele dá uma rasteira, sem querer, não é nem a intenção, não, mas é porque a precificação dos negócios ela não foi feita mais para a quantidade de intermediários que a gente tem. E eu tenho feito muito uma reflexão, e tem um artigo que eu escrevi alguns anos atrás, que diz o fim dos intermediários. O consumidor, na sua busca incansável por melhor preço e melhor percepção de valor, desde o início da história, claramente ele quer quebrar intermediários. Ele quer chegar em quem está produzindo. E agora, com a tecnologia, isso cada vez está mais próximo. Os marketplaces são verdadeiras estações para receber as indústrias. Uma indústria vai lá, cria um nome de uma loja e, na verdade, ele está vendendo para o cliente final. Cada vez mais, nos shopping centers, você vê lojas direto
né? A loja da Havaianas, por exemplo, já vende direto para o consumidor. Antes vendia aqui, ó. Antes era na vendinha que eu vendia Havaiana. Aqui minhas tiras de Havaiana para vender. Quebrou, gente? Compra aqui, viu? E hoje, por exemplo, a gente tem aqui na nossa cidade uma das maiores plantas de alpargatas do planeta, é aqui em Montes Claros. São milhões e milhões de pares fabricados por ano. E não tem mais intermediário. Então, gente, nós estamos vivendo um momento em que o consumidor está cada vez mais próximo de quem produz. E cada vez mais o serviço vai ser o grande diferencial para você ficar no mercado. E quando eu falo serviço, é o serviço que está atribuído ao seu produto, ao que você vende, a velocidade da sua entrega, a qualidade do seu atendimento. Isso que vai fazer a diferença, porque preço você não vai ter. Sabe que aqui onde eu moro tem um restaurante que está no iFood, está em todas essas plataformas e tal, mas alguns meses depois que estourou o negócio da pandemia, eles também criaram um site próprio, né, para você pedir. E aí o que eles começaram a fazer é o seguinte: no site próprio o frete é mais barato. No site próprio tem promoções e tem pratos que não tem no iFood. Então, quer dizer, eu percebi que eles atraem os primeiros clientes pelo iFood e depois fidelizam pela plataforma própria. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Ou seja, a venda só acontece depois que o seu cliente volta. Vou repetir a frase. Mais do que nunca, sempre. Fred é um grande frasista, né? Já não tem várias aqui. Opa. Estou anotando aqui, inclusive, nesse momento. Aliás, queria dizer que de todas as entrevistas que a gente já fez, essa certamente tem um cenário mais legal. Então, se você está ouvindo pelo podcast, dá uma olhadinha no nosso canal do YouTube para pelo menos ver aqui o cenário do Fred, que ele está no estúdio /escritório onde ele grava. Nem estúdio, nem venda. Venda do venda. A venda, ele está na venda do Fred. Venda do Fred. Que é incrível. Ele, toda hora ele tira um objeto de algum lugar e mostra e tal. Então, dá uma olhadinha no vídeo também, porque... Então, esse é um programa que vale muito a pena assistir no YouTube para poder ver as imagens das coisas todas que o Fred está mostrando aqui, é verdade. Tá o microfone com o Elvis. Muito bom. Sensacional. Muito bom, adorei essa plaquinha também, adorei. Isso é ótimo. Quero uma dessas. Maravilha. Muito bom. Gente, que bacana, viu? Tem mais perguntas? Vamos conversar mais? Opa, vamos conversar mais uma hora, se você quiser. Quer dizer, se bem que uma hora não, porque depois eu e o Paulo, a gente tem um curso para dar aqui. Não, eu tenho agora. Senão ficava mesmo, tá gostoso, nem viu o tempo passar. Olha só. Eu adoro gente melhor do que eu, cara. Putz. Ai. Ô, Fred, onde as pessoas que estão te ouvindo e que querem ter mais contato com você, onde é que elas te acham? Aqui, ó, na Avenida Santos Dumont, 36, Montes Claros, Minas Gerais. Agora, se não quiser ter contato nenhum, pode ir pela internet mesmo. Aí procura Fred Rocha no Google, que você me acha milhares de coisas. @Fred Rocha. Aqui tem alguma rede social onde você esteja mais ativo? Todas. Aqui, para quem está ouvindo no podcast, a legenda do Fred está @Mundo do Fred Rocha, tudo junto. Vai lá no Instagram, que é mais divertido, é mais informal. Instagram, isso. O LinkedIn é um saco. Aquele lá tem outro lugar difícil. Eu não tenho tempo de ficar contando aquelas histórias mentiras. Hoje eu cheguei no meu trabalho, meu chefe me disse, : reticências, abre parágrafo. Você está demitido porque você chegou atrasado. Você, tem dó. Ou então aqueles vídeos que o povo fica postando, né, que eles pegam só para viralizar, aí fica aquele trem lá. Mas estou lá também.
Não, eu vou te contar uma coisa. O LinkedIn tem eu gosto, eu tô lá e tal, gosto de produzir conteúdo para lá, mas ele tem um tipo de interação que me deixa muito puto. Que é assim, sabe quando você trabalha numa grande empresa e aí você faz uma reunião com um monte de gente e tem uma pessoa lá na reunião que ela faz perguntas para aparecer. Então, assim, ela fica pegando pelo em ovo, fica pegando aquela vírgula e tal, e na verdade, ela assim, só quer aparecer na reunião. Então, o LinkedIn tá cheio desses comentaristas, assim, isso me deixa... Não é o cara que vai lá e te critica numa boa, ou que coloca um outro ponto, uma outra visão. Ainda Não, mais o polêmico Bruno, né? Que põe só na ironia para tirar os caras entram para debater com ele. Aí eu choro de rir. Eu falei, olha lá, malandro. O golpe tá aí, cai quem quer. Mas o curioso é que o cara que faz esses comentários, né, as pessoas que fazem esses comentários extremamente chatos, extremamente visível, que está comentando para aparecer, ele vai fazendo isso e ficando exatamente com esta fama, né? No tempo do escritório, era aquele cara que, quando ele chegava no café, os outros voltavam a trabalhar. Basicamente. Exatamente. Esse cara ainda existe, que bom. Senão não tem equilíbrio corporativo. As pessoas precisam de um estímulo para voltar a trabalhar, né? O que seria dos gente boa se não tivesse os chatos? Então, ficam os chatos. Meus amigos, obrigado pelo convite de vocês. Delícia. Obrigado, Fred. Muito prazer estar aqui com você. Muito Brunão, bom. quero você no meu podcast para a gente falar de storytelling. Opa! Estaremos lá, convite aceito. Fred, muitíssimo obrigado pela presença, foi divertidíssima a conversa aqui. Quando você aparecer no nosso curso, a gente faz um novo episódio ao vivo, né? Os 3 ao vivo. Transmite, isso. Isso ainda vai acontecer. Aliás, de repente faz um curso aqui na cidade e a gente vem conversar no meu balcão, né? Olha, pronto, pode ser. Bom, pode ser. Faz um curso aí na venda, é bom. Vai ser divertido. Ótima ideia. Muito bem, então, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixa de se inscrever no canal, clicar no sininho, fazer essas coisas todas aí. Se você está ouvindo, né, a versão podcast, clicar no sininho. Se você está ouvindo a versão podcast, também se inscreve no podcast. E se você gostou desse programa, indica para as pessoas, tá bom? Solta aí nos grupos de família, então, ao invés de ficar falando de política, indica podcast, que é muito mais legal. É isso aí, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, Fred. Valeu.